O telefone tocou às 3 da manhã. Eu estava acordada, tomando chá na varanda do meu apartamento, quando vi o nome de Gustavo Mendes piscando na tela. O diretor de TI. O mesmo homem que 80 dias atrás me entregou a carta de demissão com um sorriso amarelo e é uma decisão estratégica da empresa. Atendi no terceiro toque, deixando o silêncio pesar por alguns segundos antes de falar. Do outro lado, a voz dele estava quebrada, desesperada. Patrícia, eu sei que não tenho o direito de ligar, mas o sistema travou, completamente. Nenhuma transação está sendo processada. Já são 26 horas de queda. Estamos perdendo 1 milhão por hora. O Rafael não consegue. Ele não sabe. Por favor, precisamos de você. Eu tomei um gole do meu chá. Estava morno, mas o amargor na minha língua era doce comparado ao que eu estava prestes a dizer. Gustavo, vocês me demitiram e colocaram um estagiário recém-formado no meu lugar. Agora, o preço da minha consultoria é R$50 mil por dia, mínimo de 5 dias, pagamento antecipado. O silêncio do outro lado era música. Mas para vocês entenderem o sabor dessa ligação, para sentirem a justiça daquele momento, eu preciso voltar ao começo. Preciso contar como eu construí o sistema mais complexo que a Payflow Soluções Financeiras já teve. E como eles decidiram que eu era cara demais para manter. Meu nome é Patrícia Almeida, tenho 34 anos e até 5 meses atrás eu era a arquiteta de sistema sênior da Payflow Soluções Financeiras, uma fintech de médio porte aqui em Belo Horizonte. A Payflow não era dessas startups badaladas que aparecem nas capas de revista, mas tinha uma operação sólida. Processava pagamentos e transferências para cerca de 300 empresas de e-commerce em todo o Brasil, movimentando algo em torno de R$15 milhões por dia. Eu entrei na Payflow em 2018, contratada pelo então CTO, Dr. Maurício Silveira, um homem na casa dos 50 anos que tinha vindo do mercado bancário tradicional e realmente entendia de infraestrutura crítica. Maurício me contratou especificamente para liderar o desenvolvimento de um novo sistema de processamento de pagamentos que substituiria a plataforma legada que a empresa usava desde a fundação. Era um projeto gigantesco, complexo, que exigia conhecimento profundo de arquitetura distribuída, segurança da informação e processamento em tempo real. Passei 3 anos da minha vida construindo aquele sistema. Não sozinha, claro. Eu tinha uma equipe de 6 desenvolvedores excepcionais, mas a arquitetura, a lógica de negócio, as decisões críticas de design, os protocolos de segurança, tudo isso passou pelas minhas mãos. Cada linha de código crítico tinha minha digital. Eu conhecia aquele sistema como uma mãe conhece cada detalhe do próprio filho. A complexidade não estava só no processamento das transações em si. O grande desafio era a camada de segurança e conformidade. Estamos falando de movimentação financeira, de dados sensíveis de cartão de crédito, de integração com bancos e operadoras. Um erro de segurança poderia significar multas milionárias da Receita Federal, processos judiciais, perda de certificações. Por isso, eu implementei uma arquitetura de 3 camadas com criptografia de ponta a ponta, tokens de autenticação rotativos, logs de auditoria imutáveis e um sistema de backup redundante em 3 data centers diferentes. Mas aqui está o detalhe que se tornou crucial. Por questões de segurança e para evitar vazamento de propriedade intelectual, eu nunca documentei completamente a arquitetura do sistema. Existiam documentações básicas, diagramas de fluxo, especificações de API. Mas os detalhes críticos, as gambiarras necessárias para fazer integrações legadas funcionarem, os workarounds para limitações de performance, as sequências exatas de operações para recuperação de falhas catastróficas, tudo isso estava na minha cabeça e em anotações pessoais que eu mantinha em um caderno físico trancado na gaveta da minha mesa. Maurício sabia disso. Ele até me pediu algumas vezes para documentar melhor, mas sempre de forma compreensiva, entendendo que documentação detalhada de sistemas críticos é uma faca de 2 gumes. Protege a empresa contra a dependência de uma pessoa, mas também cria um manual para hackers ou concorrentes caso vaze. Chegamos a um acordo tácito. Enquanto eu estivesse na empresa, o sistema estaria seguro e funcionando. Meu contrato tinha uma cláusula específica que me dava bônus de retenção progressivos, aumentando a cada ano que eu permanecesse na empresa. O sistema entrou em produção em junho de 2021, substituindo completamente a plataforma antiga. Foi uma transição impecável. 0 downtime, 0 perda de dados, 0 incidentes de segurança. Nos 2 anos seguintes, aquele sistema processou mais de 10 bilhões de reais sem uma única falha crítica.
A taxa de disponibilidade era de 99,97%, um número que fazia os diretores salivarem em reuniões com investidores. Eu estava confortável, ganhava bem, tinha autonomia técnica, minha equipe me respeitava. Maurício me protegia das políticas corporativas idiotas e me deixava trabalhar em paz. Era o emprego dos sonhos para qualquer arquiteto de sistemas. Até que Maurício teve um infarto em março de 2024 e precisou se afastar da empresa. A substituição veio rápida. Gustavo Mendes, um homem de 42 anos, MBA por uma faculdade americana que eu nunca tinha ouvido falar, vindo de uma multinacional de tecnologia, onde, segundo ele, liderava times de centenas de pessoas. Gustavo era tudo que Maurício não era. Político, preocupado com aparências, obcecado por metodologias da moda e completamente, absolutamente desconectado de realidade técnica. Na primeira reunião que tive com ele, uma semana depois que assumiu como CTO, Gustavo me disse que ia implementar uma revisão estratégica de custos e eficiência operacional. Tradução. Ele ia começar a cortar gente para mostrar resultado financeiro rápido e impressionar os sócios. 2 semanas depois dessa reunião, Gustavo me chamou na sala dele. Ele estava acompanhado de Verônica Lopes, a diretora de RH, uma mulher na casa dos 35 anos, sempre impecável, sempre com aquele sorriso profissional que não chegava aos olhos. Patrícia, obrigado por vir, disse Gustavo gesticulando para eu sentar. Vou ser direto porque respeito seu tempo. A empresa está passando por uma reestruturação. Estamos otimizando a estrutura de custos da área de tecnologia. Seu salário representa uma parcela significativa do orçamento do departamento e identificamos que podemos redistribuir suas funções entre membros mais juniores da equipe com um custo operacional muito menor. Eu fiquei em silêncio, processando o que estava ouvindo. Ele estava me demitindo. Estava me demitindo e usando o jargão corporativo para embrulhar a decisão como se fosse estratégia, quando na verdade era só corte de custos burro e míope. Você está me demitindo, eu disse, mantendo a voz firme. Estamos encerrando sua posição, corrigiu Verônica, com aquela voz suave de RH treinada para entregar notícias ruins. Mas queremos fazer isso de forma justa e respeitosa. Vamos oferecer todas as verbas rescisórias, claro, mais 2 meses de aviso prévio indenizado. E o sistema? Perguntei olhando diretamente para Gustavo. Quem vai assumir a arquitetura do sistema de pagamentos? Gustavo se ajeitou na cadeira, com aquele ar de quem tem tudo sob controle. Já identificamos um profissional interno para assumir. Rafael Cardoso, um desenvolvedor júnior muito promissor da sua própria equipe. Ele vai ser promovido a arquiteto de sistemas e vai assumir a gestão da plataforma. Rafael Cardoso, 23 anos, formado há menos de 1 ano. Um garoto inteligente, sem dúvida, um dos melhores juniores que eu já tinha treinado. Mas colocá-lo para gerenciar sozinho aquele sistema era como dar as chaves de um avião comercial para alguém que acabou de tirar a licença de piloto de Cessna. Gustavo, com todo o respeito, o Rafael não tem experiência para isso. O sistema tem complexidades que levam anos para dominar. Você está colocando a operação inteira em risco. Ele sorriu. Aquele sorriso condescendente de quem acha que entende mais que todo mundo. Patrícia, eu aprecio sua preocupação, mas confio na capacidade dos nossos talentos internos. E vamos ser honestos, nenhum sistema é tão complexo que não possa ser gerenciado por uma pessoa competente com a documentação adequada. Documentação adequada. Ele não fazia ideia. A documentação não cobre todos os cenários críticos, eu avisei. Existem dezenas de situações de emergência que exigem conhecimento específico da arquitetura. Se algo der errado, Gustavo me interrompeu, já perdendo a paciência. Se algo der errado, temos protocolos de suporte, temos backups, temos contingências. Patrícia, essa conversa não é uma negociação, a decisão já foi tomada. Verônica vai te explicar os detalhes da rescisão. E foi assim que eu saí da Payflow. Sem cerimônia, sem reconhecimento, sem nem ao menos um obrigado pelos 6 anos de dedicação. Me deram uma caixa de papelão para colocar meus pertences pessoais, me escoltaram até a saída como se eu fosse um risco de segurança, e me mandaram para casa com uma carta de demissão e a promessa de que o dinheiro da rescisão cairia em 30 dias. Eu estava furiosa, não pela demissão em si, eu era boa o suficiente para arrumar outro emprego em 1 semana. Estava furiosa pela burrice, pela miopia estratégica, pela arrogância de achar que um sistema crítico que processava 15 milhões por dia podia ser gerenciado por um júnior só porque custava menos. Mas tem uma coisa sobre mim que Gustavo Mendes não sabia.
Eu não sou do tipo que faz escândalo. Eu não grito, não faço ameaças, não mando e-mails raivosos. Eu simplesmente deixo a realidade fazer o trabalho sujo por mim. Quando saí daquela empresa, eu levei comigo meu caderno de anotações pessoais. Aquele caderno com todos os detalhes críticos do sistema, todas as senhas de emergência, todos os procedimentos de recuperação de desastre que nunca tinham sido formalmente documentados. Tecnicamente, aquilo era propriedade intelectual minha, anotações pessoais de trabalho que nunca foram solicitadas como entrega formal pela empresa. E aí, eu sentei em casa e esperei. Você já passou por isso? Já foi demitido e substituído por alguém sem a menor qualificação, só porque custava menos? Já viu seu trabalho sendo desvalorizado por gente que não entende nada do que você faz? Se você está sentindo essa revolta agora, essa vontade de gritar, eu avisei, eu te convido de coração a se inscrever aqui no canal. Deixe um comentário me contando como você está se sentindo neste momento. Porque a história está longe de terminar e a virada vai ser deliciosa. Os primeiros 30 dias foram tranquilos. Eu recebi minha rescisão, acertei tudo com o contador e comecei a prospectar novas oportunidades. Recebi 3 propostas excelentes de outras fintechs, mas resolvi não aceitar nenhuma imediatamente. Eu tinha uma sensação, uma intuição baseada em 6 anos de experiência com aquele sistema, de que as coisas na Payflow iam começar a desmoronar muito em breve. No 40º dia após minha saída, recebi uma mensagem no LinkedIn de Camila Souza, uma das desenvolvedoras da minha antiga equipe. Ela era discreta, leal e tinha sido uma das poucas pessoas que me mandou mensagem solidária quando fui demitida. A mensagem era curta. Patrícia, o Rafael está surtando. O sistema está com comportamentos estranhos e ele não sabe o que fazer. Já teve 2 quedas parciais essa semana. Gustavo está colocando pressão absurda nele. Só queria te avisar. Eu agradeci a mensagem, mas não respondi mais nada. Não era meu problema. Não mais. 10 dias depois, Camila me mandou outra mensagem. A coisa está feia. Ontem o sistema ficou fora por 4 horas. Clientes grandes ameaçando romper contrato. Rafael trabalhou a noite inteira tentando estabilizar. Gustavo está em pânico. Eu imaginei a cena. Rafael, um garoto brilhante, mas inexperiente, tentando desesperadamente entender uma arquitetura que eu levei 3 anos para dominar. Sem documentação adequada, sem mentoria, com a pressão de um CTO incompetente sobre os ombros e clientes milionários ameaçando processos. Parte de mim sentiu pena do Rafael. Ele não tinha culpa, era só um peão em um jogo que Gustavo Mendes estava jogando mal. Mas a parte estratégica, calculista de mim, sabia exatamente o que estava acontecendo. O sistema estava entrando em modo de degradação. Pequenas falhas que eu costumava identificar e corrigir antes que se tornassem críticas, agora estavam se acumulando, criando um efeito cascata. Era questão de tempo até algo realmente catastrófico acontecer. E então, no 80º dia após minha demissão, veio a ligação das 3 da manhã. Patrícia, eu sei que não tenho o direito de ligar, mas o sistema travou. Completamente. Eu deixei Gustavo falar. Deixei ele despejar todo o desespero, toda a humilhação de ter que ligar para a pessoa que ele tinha demitido 80 dias atrás. Quando ele terminou, com a voz quase chorosa pedindo minha ajuda, eu fiz minha proposta. R$50 mil por dia, mínimo de 5 dias, pagamento antecipado. E mais uma condição. Eu quero um pedido formal de desculpas, por escrito, assinado por você e pelos sócios, reconhecendo que minha demissão foi um erro estratégico. Ele hesitou. Eu podia ouvir a respiração pesada dele do outro lado da linha. Patrícia, 50 mil por dia é absurdo. Nosso orçamento... Eu o interrompi. Gustavo, vocês estão perdendo 1 milhão por hora. Em 26 horas, isso já são 26 milhões de reais em transações não processadas. Sem contar a penalidade contratual que vocês vão pagar para os clientes. Sem contar o dano reputacional, sem contar o risco de perder certificações de segurança. 50 mil por dia durante 5 dias são 250 mil reais. É 2% do que vocês já perderam. Então não me venha falar de orçamento. Silêncio. Eu preciso falar com os sócios. Ele disse finalmente. Você tem até meio-dia. Depois disso, eu aceito outra oferta que recebi ontem e não vou mais estar disponível. Era blefe. Eu não tinha recebido oferta nenhuma ontem, mas ele não precisava saber disso. Desliguei o telefone e voltei para a varanda. O céu estava começando a clarear.
Belo Horizonte acordava devagar com o barulho distante de carros e o canto dos pássaros no parque perto do meu prédio. Eu me sentia estranhamente em paz. Às 11h43 da manhã, meu telefone tocou novamente. Era Gustavo. Os sócios aprovaram. R$250 mil, transferência antecipada. O advogado está redigindo o documento de desculpas formais. Quando você pode começar? Hoje à tarde, às 3h. E eu quero acesso total ao sistema. Autoridade completa sobre qualquer decisão técnica. E o Rafael vai trabalhar como meu assistente, não como arquiteto responsável. Isso não é negociável. Feito. Às 2h30 da tarde, vestida com jeans e uma blusa confortável, eu entrei novamente no prédio da Payflow. A recepcionista, Andrea, arregalou os olhos quando me viu. Patrícia, você voltou? Consultoria temporária, respondi, pegando um crachá de visitante. Subi para o 10º andar, onde ficava o departamento de TI. O ambiente estava caótico. Desenvolvedores com cara de quem não dormia há dias. Pilhas de pizzas vazias sobre as mesas. Telas com logs de erro piscando em vermelho. Rafael estava em frente a 3 monitores. Os olhos vermelhos, as mãos tremendo enquanto digitava comandos que claramente não estavam funcionando. Quando ele me viu, o rosto dele se iluminou com uma mistura de alívio e vergonha. Patrícia, graças a Deus. Eu tentei de tudo. Eu não consigo entender por que o sistema não responde. Os logs não fazem sentido. As transações estão em loop infinito no servidor de processamento secundário. E eu não sei como interromper sem corromper o banco de dados. Eu coloquei minha bolsa sobre uma mesa vazia e peguei uma cadeira. Me passa o acesso. Rafael se levantou imediatamente, cedendo o lugar. Eu sentei, coloquei meus dedos no teclado e pela primeira vez em 80 dias senti aquela sensação familiar de estar no comando de algo que eu conhecia profundamente. Levei 15 minutos para diagnosticar o problema. Era exatamente o que eu imaginava. Uma falha em cascata causada por uma atualização mal feita no módulo de autenticação que tinha gerado tokens inválidos. Esses tokens inválidos tinham sobrecarregado o sistema de validação, que por sua vez tinha travado o processador de transações secundário. Como Rafael não sabia do workaround manual que eu tinha implementado para casos assim, ele tinha tentado resolver reiniciando os servidores, o que só piorou a situação criando inconsistências no banco de dados. A solução exigia uma sequência específica de comandos que nunca tinha sido documentada, porque envolvia acessar diretamente o banco de dados em modo de manutenção, corrigir manualmente as entradas corrompidas e então reiniciar os serviços em uma ordem específica que contornava os cheques de segurança que estavam travando o sistema. 3 horas depois, às 6 da tarde, o sistema voltou a processar transações. Lentamente no começo, depois ganhando velocidade conforme os servidores se estabilizavam. Às 8 da noite, estávamos de volta a 100% de capacidade operacional. Gustavo apareceu na sala, visivelmente aliviado, mas ainda tenso. Patrícia, obrigado. Você salvou a empresa. Literalmente. Não me agradeça ainda, respondi, sem tirar os olhos dos monitores. Eu consertei a emergência. Mas o sistema ali está cheio de problemas menores que vão se tornar emergências nas próximas semanas, se não forem tratados. E tem a questão da documentação. Rafael é competente, mas ele precisa de treinamento adequado. Vocês têm sorte que eu ainda estava disponível. Da próxima vez, podem não ter. Gustavo assentiu. Sobre isso, os sócios gostariam de conversar com você amanhã. Sobre a possibilidade de você voltar, permanentemente. Eu sorri. Amanhã, eu vou estar ocupada estabilizando o sistema e treinando o Rafael sobre os procedimentos críticos que vocês não sabiam que existiam. Se os sócios quiserem conversar sobre minha volta, vai ser uma conversa sobre condições. E as condições não vão ser baratas. Gente, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo agora. Aquela satisfação de ver alguém que te desvalorizou ter que voltar rastejando pedindo ajuda. Se essa história está mexendo com você, se inscreva agora para não perder o final. E me conta nos comentários. Você já teve a chance de cobrar o preço da sua própria competência depois de ser subestimado? Compartilhe aqui. Este é o nosso espaço seguro, nossa corrente de apoio mútuo. Passei os 5 dias seguintes trabalhando 14 horas por dia. Não porque os sócios estavam exigindo, mas porque eu queria fazer o trabalho direito. Consertei 17 bugs críticos que estavam adormecidos no sistema. Documentei procedimentos de emergência que antes só existiam na minha cabeça. E mais importante, treinei Rafael adequadamente.
O garoto era realmente brilhante, só precisava de mentoria. No 5º dia, ele já conseguia identificar e resolver sozinho problemas que antes o deixariam em pânico. Eu via o crescimento dele em tempo real e sentia uma satisfação genuína em passar aquele conhecimento adiante. No 6º dia, sentei com os 3 sócios da Payflow em uma sala de reuniões. Gustavo também estava lá, visivelmente desconfortável. Um dos sócios, Fernando Guimarães, um homem na casa dos 50 anos com cabelos grisalhos e olhar penetrante, começou a conversa. Patrícia, antes de mais nada, queremos pedir desculpas formais. Ficou claro para todos nós que sua demissão foi um erro estratégico grave. Subestimamos sua importância para a operação. Gostaríamos de oferecer sua volta com condições que reflitam o valor real que você traz para a empresa. Eu já tinha pensado sobre isso durante os 5 dias de consultoria. Tinha 2 opções: voltar com condições muito melhores ou usar aquilo como leverage para arranjar algo ainda melhor em outro lugar. Decidi ouvir a proposta deles primeiro. Estamos oferecendo retorno como diretora de arquitetura de sistemas, respondendo diretamente para mim, continuou Fernando. Salário base de 45 mil mensais, bônus de performance de até 100% do salário, participação nos lucros equivalente a 2% do lucro líquido anual da empresa e um contrato de retenção que garante estabilidade pelos próximos 5 anos, com multa rescisória de 3 milhões de reais caso a empresa opte por te demitir, sem justa causa nesse período. Não era má oferta. Era excelente, na verdade. E o Gustavo? Perguntei olhando diretamente para o CTO. Gustavo respirou fundo. Fernando respondeu por ele. Gustavo vai continuar como CTO, mas com funções mais voltadas para estratégia e relações com investidores. A área técnica vai responder diretamente a você. Ele entende que cometeu um erro de julgamento e está comprometido em trabalhar de forma colaborativa daqui para frente. Olhei para Gustavo. Ele assentiu, com o rosto vermelho de humilhação. E o documento de desculpas formais? Perguntei. Fernando deslizou uma pasta pela mesa. Abri e li. Era uma carta de 2 páginas, assinada pelos 3 sócios e por Gustavo, reconhecendo que minha demissão tinha sido um erro, que minha contribuição para a empresa era inestimável e que eles se comprometiam a criar um ambiente de trabalho onde competência técnica fosse valorizada acima de cortes de custos míopes. Era lindo, era humilhante para eles. Era exatamente o que eu queria. Eu aceito, disse, fechando a pasta. Com uma condição adicional. Rafael Cardoso é promovido oficialmente a arquiteto de sistemas pleno e passa a responder diretamente para mim. Ele merece o reconhecimento. Fernando sorriu. Feito. Hoje, 4 meses depois daquele episódio, eu estou sentada no meu escritório novo com vista para a Pampulha, gerenciando uma equipe de 12 pessoas e ganhando mais em 1 mês do que ganhava em 3 no meu cargo anterior. Rafael está florescendo como arquiteto pleno. Gustavo me trata com uma deferência quase reverencial. E o sistema? Está rodando com 99% de disponibilidade. A Payflow não só sobreviveu à crise, como saiu mais forte. Os clientes que ameaçaram romper contrato renovaram por mais 2 anos. Novos investidores entraram querendo participar de uma empresa que soube reconhecer e corrigir erros rapidamente. E quanto aos 250 mil reais da consultoria? Investi metade em ações de tecnologia e usei a outra metade para finalmente fazer aquela viagem para o Japão que eu sempre quis. Porque no final, a lição aqui é simples. Sistemas complexos não existem no vácuo. Eles existem nas cabeças das pessoas que os construíram. Você pode demitir a pessoa, mas não pode demitir o conhecimento que ela leva consigo. Gustavo Mendes aprendeu isso da forma mais cara possível. Custou 26 milhões em transações perdidas, mais 250 mil de consultoria emergencial, mais um aumento salarial permanente que vai custar centenas de milhares por ano, mais a humilhação de ter que pedir desculpas formais. Eles me demitiram achando que estavam economizando dinheiro. Me substituíram por um júnior achando que o sistema se gerenciava sozinho. E quando o sistema virou o pesadelo deles, tiveram que me pagar 5 vezes mais para consertar a própria burrice. Tem uma frase que eu gosto muito atribuída a Warren Buffett. O preço é o que você paga, valor é o que você recebe. A Payflow pagou barato me demitindo, mas descobriu da forma mais brutal possível que o valor que eu entregava não tinha preço. E agora? Agora eles pagam o que eu valho. E nunca mais vão cometer o erro de confundir custo com valor. Jackmate corporativo, com documentação completa e backups redundantes.